Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira aula do meu estágio em extensão, né? Estágio híbrido em extensão da Uninter, de Sociologia em Gestão Educacional. Meu nome é Denise Wisler, eu sou aluna do Centro Universitário Uninter, do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. O meu orientador do estágio é Natalino Souza Breves, o meu RU 2588697 e esse é o estágio em Sociologia em Gestão Educacional. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a importância do estágio e também um pouco da história da gestão educacional democrática no Brasil. O estágio. Por que é importante fazer estágio em gestão? É importante fazer estágio em gestão, né, para compreender o funcionamento da escola com relação à administração escolar e à gestão. Nos fornece, né, a oportunidade de estarmos em contato com a gestão da escola. Como estamos no período de pandemia, não foi possível, né, nós irmos às escolas para fazer o estágio. Então, eu fiz uma ampla pesquisa para fazer esse estágio em gestão. Na pesquisa, né, eu trouxe elementos para a compreensão de todo o funcionamento da gestão da escola. Então, por isso é importante, né, para o aluno, para o acadêmico, seja em Sociologia, que é o curso que eu estou fazendo, seja em outro curso, compreender o funcionamento da escola, porque nós vamos estar atuando na escola em várias funções, como professores, ou como coordenadores, ou como diretores, né, que hoje é chamado de gestores, né? Então, é importante que nós entendamos o funcionamento de tudo isso, né? Para que nós reivindicamos por uma gestão democrática, nós precisamos entender o funcionamento. Então, eu vou trazer em todas as aulas todos esses elementos. E hoje a importância do estágio e também da história da gestão educacional no Brasil para compreendermos como se configura hoje a gestão, né? Esse atual momento da história do Brasil. Aqui eu trago, né, uma citação de Pimenta e que ele vai falar a concepção de estágio, né? O estágio ele tem diferentes concepções, mas na concepção de Pimenta que eu trouxe, ele fala assim: é o exercício de qualquer profissão. O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer algo ou ação. A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática consagrada como bons. Então, nós, quando vamos para o estágio, né, seja estágio em sala de aula, né, docência, ou seja estágio em gestão, nós estamos olhando, né, verificando os modelos que existem, né, de gestão, de docência, não especificamente em gestão, para podermos também nos espelharmos esses modelos, né, de atuação. Se forem modelos que nos tragam, né, concepções de escola democrática, nós vamos seguir. E se não forem, nós devemos então reivindicar por novos. Por isso que é importante então um estágio, para que nós possamos, né, entender o funcionamento da escola como exercício da nossa prática docente, né, futuramente, e também para entender o funcionamento da gestão, como que o gestor ele organiza, né, todo o conhecimento, né, da gestão para que a escola funcione de uma maneira correta, para que tenha um ensino de qualidade. Tudo isso nós vamos verificar através do estágio, por isso que ele é muito importante. A importância do estágio supervisionado, né? Ele proporciona ao acadêmico a participação em situações reais da vida e do trabalho, né, que posteriormente vai exercer, consolida a profissionalização, explorando as competências básicas responsáveis pela formação profissional, possibilita o contato com problemas reais da organização, analisando e implementando possibilidades de atuação em sua área de trabalho, permite a leitura ampla e crítica de diferentes demandas organizacionais, né, porque existem diferentes modos de pensar a gestão, integra a teoria e prática, a articulação entre saber e fazer. Então é muito importante por isso, né? Porque participa de situações reais, né, do trabalho. Pensa na profissionalização, né? Pensa nas características básicas que o profissional em formação precisa ter. Pensa também, né, entra em contato também com problemas que possam existir, né, na realidade da escola, dentro dessa organização, analisando e pensando em novas possibilidades de trabalho. Também tem uma leitura muito ampla de diferentes demandas dentro da organização escolar, né, dentro dela para se tornar democrática. E também ele vai levar a teoria, né, que estuda com a prática, né, e vai articular e vai ligar esses saberes, por isso que é muito importante.
E o estágio supervisionado em gestão, né, o objetivo da gestão escolar, dentro desse estágio, é prover ao alunado condições e competências requeridas pela sociedade, como A. Pensar criativamente, B. Analisar informações e proposições diversas, C. Expressar ideias com clareza, seja através da oralidade, seja pelo meio escrito, D. Empregar a aritmética e a estatística para resolver problemas, E. Ser capaz de tomar decisões fundamentais para a resolução de conflito, entre outros. Por isso que é importante, porque através da observação, através de compreender esse funcionamento também, né, de toda a demanda, o aluno vai pensar criativamente, porque ele vai pensar em todos os problemas que possam existir, que ele possa também pensar em participar, né, futuramente da gestão da escola, e ele vai analisar todas as informações e proposições que forem, né, aparecendo para resolver os problemas. Ele vai expressar com clareza suas ideias, porque ele vai pensar em como essa gestão está acontecendo e como esse gestor ele fala, e vai inspirar então o aluno também nessas questões, e vai trazer questões estatísticas também para resolver problemas. Isso vai ser algo feito no coletivo e importante para a formação do aluno também. O aluno vai ser capaz, depois do estágio, né, de tomar decisões fundamentais para a resolução de conflitos, entre outros, quando estiver no trabalho em equipe, principalmente dentro da gestão da escola. Por isso é importante o estágio em gestão, para conhecer todas essas questões. E o que é gestão educacional, né? Que é o estágio que eu estou fazendo, né? Trazendo esse curso de extensão. Gestão educacional é administrar e gerir. Administrar e gerir são coisas completamente diferentes, né? Com certeza. No cenário atual, existe a busca pela qualidade educacional. Programas de governo, empreendimento de ONG, gestores e professores sendo capacitados na maioria das escolas seculares, nas escolas que a gente conhece. Então, a antiga figura do diretor de escola dá lugar agora ao gestor educacional, com posturas diferentes das de um administrador. Então, a gestão educacional vai se separar da administração. Quando o diretor da escola, que eu vou trazer separado todas as funções dele, ele agora não vai ser mais diretor, ele vai ser gestor, porque gestor ele vai pensar em gerir uma equipe, né? E quando ele é gestor, ele vai delegar algumas atividades para outros entes, outros órgãos dentro da escola, né? Como colegiados, conselho de classe, conselho de pais. Então, ele vai ser um gestor de toda a demanda da gestão. Então, é por isso que é importante entender o que é gestão educacional e a importância dela, porque ela avança com relação à ideia, né, de como gerenciar, de como gerir as atividades dentro da escola. Por isso que é importante nesse entendimento. E para fazer o estágio, nós podemos compreender através do estágio, né, desse curso de extensão, o sistema de organização e gestão da escola, os elementos básicos da organização escolar, como as concepções de organização e gestão escolar, a estrutura organizacional da escola, os elementos constitutivos do processo organizacional. Por isso que é muito importante esse estágio em gestão. E agora eu vou trazer para vocês a história da gestão educacional no Brasil, com relação a ela ter se tornado uma gestão democrática, como que isso aconteceu, quais fatores históricos contribuíram para isso, qual o modelo no início e como ela se configura hoje. Agora eu vou falar para vocês os elementos da gestão escolar no Brasil, né? Os antecedentes na história da educação. Gestão da escola no Brasil orientada pelos modos de produção capitalista. Então, aqui no Brasil, né, a gestão da escola, ela, nesse início, né, e até hoje tem alguns aspectos, né, ligados à estrutura do capitalismo. Então, ela tem a primeira fase, agroexportadora, de 1530 a 1910. O que vai acontecer nesse período? A educação é pensada para a elite. E a gestão da escola é direito jurídico romano, diretiva e centralizada, né? Ela é baseada lá, né, no direito jurídico romano. Então, essa gestão, ela é diretiva e centralizadora. Ela não vai acontecer de forma democrática. Ela vai acontecer de forma arbitrária, né? Um pouco arbitrária, porque nesse modelo jurídico romano que ela vai se basear. Depois vem a fase urbano-industrial de 1910 a 1970. O que vai acontecer nesse período? Expansão gradual da escola viabilizada pelo processo industrial. Começa então a pensar a escola dentro do modelo de industrialização, né? Como a indústria estava crescente no mundo inteiro e essa demanda vem para o Brasil, desse processo de industrialização, a escola vai ser pensada nesse processo industrial.
E a gestão da escola, nesse período, vai ser autoritária, coercitiva, né, através do poder, tecnicista, muito ligada à técnica, muito ligada a questões burocráticas, e a participação é consentida, né? Existe participação, mas é uma participação que ela vai ser, não vai ser totalmente participativa, né? Então, a gente percebe que são períodos que demandam, né, a orientações dos modos de produção capitalista. Em 1970 a 1980, o que vai acontecer? A reestruturação produtiva, né, vai entrar a ideia de que reestruturação do papel do Estado, essas questões começam a entrar em 1970, movimentos sociais, exigências diferenciadas por uma escola para todos, APMs, né, Associação de Pais e Mestres, e aí vai acontecer a denúncia do processo de excludência e abordagem autoritárias da educação e da gestão escolar autocrática. Então, a população vai começar a reivindicar, a partir de 1970 e 1980, a participação de todos dentro das decisões que acontecem na escola, né? De pais, educadores, não só de uma parcela da população, de pessoas que são indicadas ou estão ali por alguma concessão, mas de todos. Então, vai acontecer vários movimentos sociais em prol disso. Na Escola para Todos, na Associação de Pais e Mestres, e denuncia a exclusão, né, das pessoas, né, da comunidade, os pais e algumas pessoas que não estão fazendo parte do processo. E exige também que sejam repensadas as abordagens autoritárias da educação e da gestão escolar de uma maneira autocrática, né? Então, aqui começa a mudar, começa a se pensar num novo modelo de educação e de gestão democrática. Depois vem, né, aqui a gestão escolar e abordagem do processo de ensino-aprendizagem no Brasil, como ela vai acontecer. Tem a abordagem tradicional, tem a abordagem comportamentalista, a abordagem humanista, a abordagem cognitivista e a abordagem sociocultural. A abordagem tradicional, ela tem uma visão de ver o homem de uma maneira tradicional, um ensino tradicional, um ensino mais enciclopedista. Então, ela vai pensar, a cada momento vai pensar o homem e a sociedade de uma forma diferente. Então, vai pensar o homem e a escola de uma maneira diferente. O mundo e o ensino-aprendizagem também vão ser pensados de forma diferente em cada abordagem. O comportamentalista está ligado muito à questão da psicologia, né? De como a abordagem de comportamento humano, né? Isso vai estar relacionado também ao ensino-aprendizagem, totalmente relacionado a esse modelo. A humanista vai pensar o homem dentro da sociedade através da promoção da cultura, a relação entre professor e aluno. A cognitivista vai pensar como é formulado o conhecimento, as metodologias que são utilizadas. A sociocultural, ela vai pensar a educação, né? E as formas de avaliação também relacionando a educação, a sociedade e a cultura. E década de 1970 e 1980, o que vai acontecer? Vão entrar teorias anti-autoritárias, né, que são as teorias construtivistas, elas são baseadas na psicologia, né, nas ideias de construção, né, e depois vem as ideias crítico-reprodutivistas, que são aquelas que vão criticar a escola como aparelho ideológico do Estado. Luiz Althusser é um autor da sociologia que vai falar sobre isso. Ele vai trazer a ideia de que a escola existe e ela é um aparelho reprodutor do Estado, quando ela apresenta ambiguidade no seu processo, né? Quando existe uma escola para o filho do trabalhador e uma escola para a elite no mesmo espaço. Então, eles vão criticar essas reproduções da sociedade capitalista que acontecem dentro da escola e vão ser, então, progressistas, né? Vão pensar em um novo modelo. Também vai acontecer dos anarquistas, aqueles que pensam, né, são contrários a alguns tipos de organização, e a histórico-crítica, que é aquela que vai pensar toda a história da sociedade e vai trazer novas formas de pensamento sobre a escola, sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre a gestão. E a histórico-crítica é muito importante nesse processo. Então, a partir de 1970 e 1980, vão entrar teorias anti-autoritárias, teorias que pensam a realidade, né, da sociedade, pensam a parte humanista, pensam a parte cognitivista, pensam o comportamento, principalmente a parte social e cultural da educação. Então, vão entrar concepções de pensar um novo modelo de homem de sociedade, um novo modelo de escola,
de pensar, né, o que está acontecendo no mundo, de como que deve ser o ensino-aprendizagem, como que deve ser a relação da sociedade com a cultura, como que deve ser o relacionamento entre professor e aluno de uma maneira mais significativa, pensar o conhecimento, como esse conhecimento está sendo pensado para não ser engessado, pensar em novas metodologias também para trabalhar de uma maneira mais democrática, participativa, pensar a educação como um todo, não sendo reprodutivista de uma sociedade, né, excludente, pensar a forma de avaliação também que inclua os alunos, né, que não seja uma maneira de quantificação, mas de aprendizagem significativa. Tudo isso vai acontecer a partir de 1970 e 1980. E aí depois vem a mobilização pela gestão participativa, né, colegiada da escola pública. Contexto socioeconômico e político da gestão participativa colegiada. Qual que era o contexto socioeconômico, né? O governo militar de 1964 conjuga os interesses do imperialismo econômico com os das classes hegemônicas do Brasil, promovendo a internacionalização da economia e modernização da indústria brasileira. Então, nesse momento, está sendo pensado aqui nesse governo, né, em ampliar a industrialização e, através disso, o que ele faz? Internacionaliza a economia e tenta, então, trazer a modernização da indústria brasileira. O que se denominaria, entre 1968 e 1974, de milagre econômico. É uma tentativa de fazer com que o Brasil seja mais industrializado. É uma tentativa de fazer com que o Brasil ele consiga competir com relação a outros países. Então, eles trazem uma ideia de centralização e controle, né? Inclusive de os aparelhos ideológicos do Estado. Por quê? Como eu falei para vocês, o Althusser vai falar que a escola é um dos aparelhos ideológicos do Estado, mas a escola não é só a escola, não. Tem também outros aparelhos, né? Estão ligados à questão econômica, questão política, a questão da mídia, que são utilizados pelo Estado para que as pessoas possam comprar essas ideias, para que as pessoas possam acreditar que esse é um modelo que deve ser seguido, né? De gerenciamento, de governo, de educação. Em 1975 a 1985, qual que era o contexto político, né? A repressão à sociedade civil por meio de aparelhos do Estado e fortalecimento do Executivo. Neste momento, a população não pode participar das decisões, ela é restrita, né, a essas decisões, porque tem repressões. E qual que os aparelhos ideológicos do Estado estão sendo utilizados, né? A parte militar, a parte da polícia, né? São repressores, né, da participação popular, porque existe também censura, existe todo um aparato para que as pessoas não tenham participação popular nesse período. Então vai acontecer o quê? Existem esses aparelhos ideológicos e eles vão garantir que só o executivo que tome as decisões. É o fortalecimento do executivo aqui. Depois vem a organização nesse mesmo período, a organização da classe trabalhadora pela conquista e manifestação de seus interesses. A classe trabalhadora ela começa a se juntar, começa a articular ideias para a conquista e manifestação de seus interesses. Tem desse momento. Mesmo momento, né, de 1975 a 1985, existe a crise do modelo de desenvolvimento capitalista e acontece então a ideia de uma reestruturação produtiva, porque o capital começa a desandar aqui, né, nesse processo, e eles têm que pensar numa reestruturação da produção, pensar em novas formas de reestruturação da produção. E o Brasil inicia-se no Brasil o processo de transição democrática. Por quê, né? Aqui é o contexto ainda do governo militar, mas é o fim, né? Tá pensando-se no fim da ditadura, no fim do militarismo. E então, ele está em transição para o processo de transição democrática, que vai começar a mudar totalmente a ideia de governo, de sociedade, de gestão escolar, totalmente vai ser mudado. Depois vem o processo, né, de transição democrática e a gestão participativa colegiada. Teria no primeiro Congresso Mineiro de Educação, em 1983, um dos primeiros referenciais no Brasil, pois buscava superar os processos centralizados e fundamentados em decisões de natureza técnica e burocrática, e partir para decisões nascidas da articulação dos interesses e das concepções diferenciadas dos diversos segmentos sociais envolvidos com a educação escolar. Rodrigues, 1985, página 70. Então, o que vai acontecer? Entra, então, em transição, né? Ela vai passar da uma fase, né, completamente opressora para uma fase democrática. Então, ela tem que pensar em articulações de como superar
os processos centralizadores fundamentados em tecnicismo, em burocracia, e pensar então na articulação dos interesses da sociedade para vários segmentos da sociedade participarem, né, dessas demandas sociais participarem, né, questões sociais, estarem envolvidas também na educação escolar. E o que vai acontecer com isso, né? Eles vão buscar a representatividade nos órgãos colegiados da escola, a descentralização administrativa e pedagógica e gestão participativa da comunidade. O diretor da escola vai entrar como educador e não como gerente do capitalismo, né? E as eleições para diretores da escola vão ser de maneira democrática também. Então, isso vai acontecer nesse período, né? A transição para a democracia e gestão participativa colegiada. Condicionantes da participação e mobilização por uma gestão democrática da escola pública. O que vai acontecer? As condições de trabalho ou condicionantes materiais da participação de professores e dos alunos da escola debatida pelo coletivo. Começa, então, a ser debatida a participação dos estudantes, dos alunos, dos professores. Dentro desse coletivo, né, pensar suas condições de trabalho, questões materiais, questões de participação vão ser coletiva. E os condicionantes institucionais entre o autocratismo e a participação coletiva começam também a ser debatidos. Os condicionantes ideológicos também vão ser combatidos. E pensa, então, uma gestão escolar participativa, que vai socializar as tomadas de decisões com o coletivo, que vai pensar na representatividade e no engajamento, né? Não apenas o engajamento político do cidadão dentro desse processo também. Aqui a gestão escolar democrática e mobilizações e fundamentos. O que vai acontecer, né? Vão pensar então na universalização da educação para todos. Vão acontecer engajamento políticos, deliberações e execuções. Vão pensar na gestão democrática através da mobilização pela democratização e participação da educação no Brasil. Também vão ser ligados à qualidade da educação e pensar também na democratização da gestão da educação. E a luta por uma escola para todos, em resposta ao histórico excludente e autoritário anteriormente, vai ser pensada em todo esse processo, né, através dessas mobilizações e fundamentos que vão acontecer. Uma educação para todos, uma gestão democrática e participativa, a qualidade de educação para todos, e a democratização da gestão também, né, e a democratização e participação na educação no Brasil. Tudo de uma maneira de pensar a gestão democrática. E essa luta vai acontecer para ir contra, né, o processo histórico anteriormente, que era excludente e autoritário. E a gestão democrática da educação, através das mobilizações, ela vai trazer o empenho pela participação nos processos deliberativos e vivenciais, que vai ser pensar a organização de coletivos de luta, né, movimentos sociais, sindicatos e sociedade que vão acontecer. 2 vetores da organização dos educadores vão acontecer: o vetor sindical, CNTE e ANDES, e o vetor acadêmico e científico. O papel do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública vai acontecer, né, que é o processo constituinte da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do PNE, e a intervenção e o acompanhamento das políticas educacionais. Quais contextos, em que contextos vão acontecer isso, né? É um processo de redemocratização no Brasil, né, a volta da democracia, a crítica aos processos de gerência científica e a pedagogia tecnicista, né, a pensar só na maneira no técnico, não pensar na parte humana, não pensar na parte coletiva do processo. Experiências participativas em escolas e sistemas de ensino vão ser reivindicadas, e a luta pela eleição de diretores também, e as conquistas legais que isso vai favorecer, então, para a gestão democrática, através desses movimentos, dessas mobilizações, que é o empenho, né, pela participação nos processos deliberativos da escola, decisões também. Então, isso é muito importante, né? Pensar em todos esses movimentos importantes dentro da história do Brasil para pensar a gestão democrática, no momento de reabertura da democracia no Brasil. Fundamentos da gestão democrática na Constituição Federal de 1988. O que vai acontecer? Artigo 1º, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Muito importante isso, né? A partir da democracia. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a arte e saber.
na parte 3 fala pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei planos de carreira para o magistério público com piso salarial profissional, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Então é muito importante, né? A Constituição Federal, né? Estado Democrático de Direito, que o ensino, né? Dentro desses princípios são pensados, né? Garantir o acesso, a igualdade de acesso e permanência na escola, né? Direito ao saber, à arte, direito ao pluralismo e concepções pedagógicas de ideias, né? Dentro de instituições públicas e privadas, a coexistência delas, a gratuidade do ensino público, né? A valorização dos profissionais do ensino, que eles tenham planos de carreira para o magistério público, eles tenham um piso salarial condizente com que eles, né? Com a função, e sejam ingressos exclusivamente por concurso público, isso é muito importante, e assegurado, né, dentro da jurisdição, né, de todas as instituições mantidas pela União. E aqui entra na parte 6 a gestão democrática do ensino público na forma da lei. E na parte 7 a garantia de padrão de qualidade, né, na educação, muito importante esses elementos. Então a gestão democrática também faz parte, né, da Constituição Federal de 1988. Depois, o fundamento da gestão democrática na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 9.394/96. No artigo 3, ela vai falar assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional de educação escolar. E aqui eu coloquei que está em vermelho. O 8. A gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino, que é muito importante, né? A gestão democrática entra aqui agora, né? Faz parte desse processo. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Muito importante, então, a LDB em todo esse processo, né? Da questão democrática, tanto no processo escolar, da educação escolar, quanto também na gestão democrática dentro do ensino público. Artigo 14 também da LDB vai falar: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola do PPP. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, aqui vai entrar a questão da gestão democrática, porque vai acontecer, dentro da lei, tá, que a população tem que participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, que é, né, o coração da escola ali, né? Tudo que vai ser desenvolvido está no projeto político-pedagógico da escola. E é muito importante a participação popular. E o 2, a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalente, né? Porque é muito importante a comunidade também decidir conjuntamente com a escola o que vai ser melhor para a comunidade, onde ela está. Então, é muito importante o artigo 14 também da LDB, que também versa sobre a gestão democrática, também fala sobre isso. Gestão democrática participativa na escola, elementos para a compreensão. A dimensão de gestão democrática participativa como representatividade no enfoque gerencial. Então, vai existir dentro desse processo gestão de resultados educacionais, né, que vai acontecer, gestão participativa com pessoas da comunidade participando, a gestão de pessoas, né, dentro da gestão de serviços e recursos, gestão pedagógica. Então, isso é muito importante. A participação é reduzida à representação de segmentos sociais, conforme os estándares, né, indicadores de qualidade estabelecidos e comunicados por uma administração gerencial. Então, tudo tem que ser pensado dentro desse processo, né? Como que vai acontecer isso, né? Que demanda uma gestão democrática participativa na escola, né?
Temos que compreender, então, os resultados nessa gestão em termos educacionais, como acontece a gestão participativa, como acontece a gestão de pessoas, a gestão de serviços e recursos e a gestão pedagógica desse processo. Aqui são os indicadores de qualidade que estão na gestão democrática. A avaliação do projeto pedagógico, são realizadas anualmente práticas de avaliação e socialização dos objetivos e metas alcançados pelo projeto pedagógico com o envolvimento de representantes da comunidade escolar. Será que são feitos? E se são feitos, eles são pensados então dentro da gestão democrática. O rendimento escolar. A escola nos últimos 3 anos tem realizado registros, análise e socialização das taxas de aprovação, reprovação e abandono, com vistas a identificar necessidades e implementações das ações de melhoria. Então, o gestor, que pensa em gestão democrática tem que fazer essas perguntas. Com relação à avaliação do projeto pedagógico da escola, se ele está sendo alcançado ou não, se existe representatividade da comunidade escolar nesse processo, se o rendimento da escola, fazer um levantamento por anos, de acordo com os anos, de que está acontecendo, se está sendo socializado, se tem aprovação da população, se eles estão vendo se existe reprovação e abandono da escola, para pensar em outras formas de que isso não aconteça. Identificação das necessidades de melhoria. Tem que pensar também dentro desse processo da gestão. A escola, nos últimos 3 anos, tem realizado acompanhamento e controle da frequência dos alunos e anotado com relação à frequência escolar. Adotaram medidas para assegurar sua permanência com sucesso na escola? Tem que ser pensado também dentro da gestão, de qualidade da escola. Uso de resultados de desempenho escolar. A escola analisa os resultados de seu desempenho no IDEB, no SAEB e outros, de forma comparativa com os resultados das avaliações nacionais, estaduais ou municipais, identifica a necessidade de propor ações de melhoria? Também tem que ser pensado se a escola vai analisar como está sendo o seu resultado a partir de medições nacionais, comparações de resultados com avaliações nacionais, estaduais e municipais e ver o que pode ser feito para melhoria. Pensar também na satisfação dos alunos, dos pais, professores e demais profissionais da escola. São levantados e analisados de forma sistemática indicadores da satisfação dos alunos, pais, professores e demais profissionais da escola em relação à gestão, às práticas pedagógicas e os resultados da aprendizagem. Esse questionamento tem que também ser levantado na participação popular, para que seja visto se realmente está acontecendo isso ou não, e se não está acontecendo, como pensar em novas práticas pedagógicas que alcancem os resultados da aprendizagem. Transparência e divulgação de resultados. São divulgadas periodicamente aos pais e à comunidade os resultados da aprendizagem dos alunos e as ações educacionais implementadas para a melhoria da escola? Também tem que ser questionado. Transparência de tudo que acontece dentro da escola. Divulgação dos resultados para a comunidade. Com relação à aprendizagem, com relação à gestão, com relação ao que falta melhorado, com relação a essas ações dentro da escola. Por isso a gestão de recursos educacionais ela tem que ser socializada para trazer qualidade à gestão e à educação da escola. Também estão dentro dos indicadores pensar no projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola é formulado ou validado anualmente com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e expressa em lição os valores, os objetivos, as metas, as estratégias propostas como marcos orientadores da educação oferecida para a escola. Também tem que ser questionado isso. A avaliação participativa, os planos de ação e as práticas pedagógicas são acompanhados e avaliados de forma participativa e sistemática, envolvendo representantes dos pais, dos alunos, professores e da comunidade, de modo a orientar propostas de melhoria? Se está acontecendo ou não, você precisa, então, ter essa representação. Atuação dos colegiados. Os organismos colegiados são atuantes e expressam comprometimento, iniciativa e efetiva colaboração na construção e desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico da escola. Isso acontece ou não? Se não acontece, de que forma pode acontecer? Integração escola-sociedade. São realizadas participações e parcerias com as famílias, com os demais serviços públicos, como saúde, infraestrutura, trabalho, justiça, assistência social, cultura, esporte e lazer, associações locais, empresas e profissionais, visando a melhoria da gestão escolar, ao enriquecimento do currículo e a aprendizagem dos alunos. Se isso acontece ou se não acontece, como pode acontecer para melhorar, então, o currículo, a aprendizagem dos alunos e também a gestão de uma maneira democrática, em parceria com a comunidade, em parceria com diversos setores públicos,
que trazem melhorias para a sociedade. Comunicação e informação. São utilizados canais de comunicação com a comunidade escolar a respeito dos planos e realizações da escola, resultados das aprendizagens dos alunos, com vista a prestar contas e dar transparência à gestão escolar? Se não acontece, como que isso pode ser viabilizado, né? Um coletivo. Organização dos alunos. Existem práticas bem-sucedidas do estímulo e apoio à organização de alunos para que atuem em ações conjuntas, solidárias, cooperativas e comunitárias, visando ao desenvolvimento de suas potencialidades e a formação para a cidadania? Se não acontece, como que isso pode acontecer? Para que os alunos tenham engajamento dentro do que está acontecendo na escola, de maneira solidária, conjunta, cooperativa, comunitária, pensando no desenvolvimento das suas potencialidades e também na formação da sua cidadania. Isso é a gestão participativa e tem que ser pensado dentro do planejamento da gestão democrática da escola, todos esses elementos. Outra coisa também que vem nas indicações, visão compartilhada. É promovida regularmente a integração entre profissionais da escola, pais de alunos, visando a uma concepção educacional comum à unidade de propósitos e ações? Desenvolvimento profissional. São promovidas por iniciativa da escola ações de formação continuada com base na identificação e necessidade dos docentes e demais profissionais em relação aos conhecimentos, habilidades e estudos requeridos para a implementação do projeto pedagógico? Se não está acontecendo, como pode acontecer? São promovidas dinâmicas e ações para desenvolver equipes de lideranças, elevar a motivação de autoestima dos profissionais e mediar conflitos, em um clima de compromisso ético, cooperativo e solidário? Como que isso pode acontecer se não está acontecendo? E se está acontecendo, quais os resultados? A avaliação do desempenho. São adotadas por iniciativa da escola práticas avaliativas do desempenho de professores e dos demais profissionais ao longo do ano letivo para promover a melhoria contínua desse desempenho no cumprimento de objetivos e metas educacionais? Se não estão acontecendo, como podem acontecer para essa melhoria do desempenho, né? Dos professores e demais profissionais ao longo do ano letivo? Observância de direitos e deveres. São desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da legislação educacional, do regimento da escola e demais normas legais que orientam os direitos e deveres de professores e demais profissionais, pais e alunos? Está acontecendo tem estudo de leis, né, para que sejam feitas melhorias no sistema, na escola, na gestão da escola, tanto o regimento da escola como outras leis que regem a educação no Brasil? Valorização e reconhecimento. São promovidas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino? Isso é gestão de pessoas. Está acontecendo ou não? Nós temos que pensar nisso, nós temos que propor isso. E eu, nesse curso de extensão, proponho nós pensarmos tudo isso. Né? Quando nós formos para a escola, se vocês estiverem, né, como gestores, coordenadores de escola ou até como professores, para que exista essa cobrança, então, para que haja uma gestão democrática, tem que ter todos esses elementos, tem que ser pensado todos esses elementos: visão compartilhada, desenvolvimento profissional, clima organizacional, avaliação de desempenho, observância de direitos e deveres, valorização e reconhecimento e os outros que eu citei anteriormente também dentro dessa gestão de pessoas, dessa gestão democrática. Esses são indicadores de qualidade dela, que precisam ser pensados. Dimensão de engajamento da gestão democrática participativa como um ato político. Tem que ser pensado como um ato político porque estão tomadas decisões importantes dentro do processo. Então é importante pensar na participação, na vez e voto, né, de toda a comunidade escolar, professores, gestores, né, coordenadores pedagógicos. Na transparência e pluralismo do processo na gestão democrática. Pensar nas decisões, né, ter decisões e escolhas democráticas dos pares frente aos interesses da comunidade. Funcionamento dos conselhos escolares, né, dentro desse processo de gestão democrática deve ser enfatizado, né, reivindicado e deve existir. Descentralização da dimensão pedagógica, financeira e administrativa, né, separar essas partes, né, serem separadas. E a defesa do direito à educação de uma maneira abrangente, participativa, né, de todo o processo, né, esse engajamento no processo da gestão democrática participativa, vista como um ato político extremamente importante, em prol de uma educação de qualidade. E o que vai acontecer dentro da gestão democrática? Precisa acontecer, né? Atividades meio e atividades fim. Como que vai acontecer? Descentralização. Compartilhar a gestão em suas distintas fases, né? Isso é descentralizar. Não ser centralizado em uma só figura, né, uma só pessoa, mas ser delegadas também ações
para que elas sejam compartilhadas em diferentes fases. Aí vai entrar a questão da autonomia, né, das ações, da proatividade, a participação e engajamento coletivo entre consensos e conflitos que vão acontecer. O crime organizacional são as finalidades e os objetivos dentro de uma transparência, do respeito, do comprometimento, da alteridade, né, do respeito, o protagonismo de várias pessoas também com suas ideias, mediação de conflitos. É dessa forma que vai acontecer, então, a gestão democrática. A gestão democrática participativa é fruto de conquistas, lutas sociais e políticas e não de outorga, portanto. A luta de uma escola para todos no Brasil ainda é uma aspiração. Entendemos que quando a imobilização social se justifica por concessões e rearranjos históricos das mesmas, há que levantar voz em seu despertamento, porque a justiça social e os processos de não exclusão não são resultantes de medidas outorgadas, mas de conquistas. Então ainda falta muito, né, com relação a uma escola democrática. Com relação a uma gestão democrática participativa, mas nós temos que lutar por isso, né? Para que esse despertamento aconteça, as vozes sejam ouvidas. E a justiça social aconteça dentro desse processo, não de exclusão, né, mas de inclusão. E ela é fruto de conquistas, né? Essa luta é fruto de conquistas, de mobilizações sociais. E por meio de uma contra-internacionalização provocadas pela educação, por meio da emancipação concreta da sociedade e do homem, poderemos reunir a dimensão necessária de emancipação, libertação, justiça social, humanização e universalização das construções sociais, rompendo definitivamente com o ordenamento da teoria do socio-metabolismo do capital na atualidade, sob a denominação do neoliberalismo. O que a gente pode pensar? Pensar em educação para todos no Brasil, no contexto do Brasil, e não em só ideias neoliberais vindas de outros países, para pensar a educação de uma maneira capitalista, de uma maneira descentralizada, de uma maneira desfragmentada, e sim lutar por uma educação de qualidade no contexto educacional brasileiro, rompendo então com esse sócio-metabolismo do capital e também com a denominação do neoliberalismo, que o neoliberalismo traz para a educação, que é a mercantilização do ensino, que é a privatização do ensino. Devemos pensar então na gestão democrática participativa como uma luta constante, né, que envolva toda a sociedade nesse processo de uma educação para todos. Então é essa a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou trazer agora minhas referências e encerrar a nossa aula de hoje. Chegamos então às referências, que eu vou trazer algumas para vocês, né? Eu vou falar de algumas, muito importantes dentro do processo, né, da construção, né, desse estágio. Então eu trouxe, né, Azevedo, Educação como Política Pública, Barroso, para uma abordagem teórica de administração escolar, a distinção entre direção e gestão, Bourdinon, Genuíno, gestão da escola, da educação no município. Ele vai falar especificamente de São Paulo, mas pode ser utilizado também para outros contextos. Cabral Neto, Antônio Castro, Maria Aparecida. Pontos e contrapontos da política educacional, uma leitura contextualizada de iniciativas governamentais. Todos os autores vão falar também da gestão do trabalho democrático, da contraposição entre o que a gente tem que pensar na escola participativa. Demerval Saviani, ele traz o plano de desenvolvimento da educação, análise crítica da política do MEC. Teodoro fala sobre a globalização da educação, políticas educacionais e novos modelos de governo. Então, são muito importantes as referências bibliográficas do trabalho, também para a fundamentação teórica do trabalho. E eu também trouxe o Gentili, né, que fala da globalização excludente, da desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. E, então, muito obrigada pela participação de vocês, né, nessa aula. Espero ter trazido contribuições. Peço que curtem e comentem o meu vídeo para poder validar o meu estágio. Muito obrigada e nos encontraremos em outro momento, numa outra aula. Muito obrigada, pessoal. Tchau!